Municipal de Santa Bárbara do Oeste realiza, nessa noite, a Semana de Combate à Pedofilia, iniciativa promovida pelo vereador Carlos Fontes, em conformidade com a Lei Municipal 3.080 de 2009. O evento tem como objetivo conscientizar a população, fortalecer as ações de prevenção e ampliar o combate à violência contra a criança e adolescente, promovendo o diálogo entre poder público, instituições e sociedade civil. A proteção da infância é uma responsabilidade coletiva e exige vigilância, informação, acolhimento e compromisso permanente com toda a sociedade. Saudamos e agradecemos a presença das autoridades, representantes de instituições, lideranças, profissionais da rede de proteção, forças de segurança, membros do Conselho Tutelar e todos os cidadãos que participam desse importante momento de reflexão e conscientização. Convidamos, nesse momento, para compor a mesa principal dessa solenidade, as seguintes autoridades. Vereador Carlos Fontes, proponente do evento. Promotor da Infância e Juventude, Dr. Luiz Fernando Garcia. Vice-prefeito municipal, senhor Felipe Sanches. Por aqui, Felipe. Tá bom? E o presidente da Câmara, Júlio César Kifu. Convidamos também para compor a mesa estendida as seguintes autoridades e representantes. Representante da Igreja Católica, representando o Padre Aguinaldo, Flávio Parada. Sargento Sérgio Arruda, da Polícia Militar. GCM Vieira, da Guarda Municipal. Delegado Antônio Donizete Braga, da Polícia Civil. Conselheiro Rodrigo Brito, representante do Conselho Tutelar. Representando a Casa de Maria, Maria Luísa Piso. E as nossas palestrantes, a psicóloga Kimberly Sakamoto. E a psicopedagoga Ana Cláudia Conrado. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional. Say
com mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. E diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora, a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada. Os filhos deste sol és tão gentil, pátria amada, Brasil. Agradecemos a presença da Rafaela Dantas, conselheira tutelar, Nair Cavelani, conselheira tutelar, João Luiz A. Pereira, Nayara Sanches, representante da Casa de Maria, Zeca Gonçalves, ex-vereador, e Marcos Fontes, assessor parlamentar. O dia 18 de maio marca o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituindo em memória de Araceli Cabreira Crespo, de apenas 8 anos, vítima de um crime brutal ocorrido em 1973, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. O caso tornou-se símbolo de luta pelos direitos das crianças e adolescentes e reforça a importância da conscientização, da denúncia e da atuação conjunta da sociedade na proteção da infância. Dados recentes revelam números alarmantes no Brasil. Segundo o SaferNet Brasil, houve crescimento significativo das denúncias de crimes cibernéticos envolvendo abuso e exploração sexual infantil, além do aumento de registro de violência sexual contra crianças e adolescentes em todo o país. Por isso, momentos como esses são fundamentais para fortalecer a informação, a prevenção e a rede de proteção. Convidamos, nesse momento, o vereador Carlos Fontes, idealizador dessa iniciativa, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos e a todas, senhoras e senhores, boa noite. Declaro aberta esta audiência pública da Semana de Combate à Pedofilia, realizada nesta Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste, neste 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Hoje não estamos aqui apenas para cumprir uma formalidade. Estamos aqui para enfrentar uma das maiores barbaridades da nossa sociedade, a violência sexual contra crianças. E eu digo com toda a sinceridade, é impossível falar desse tema sem indignação, sem revolta e sem dor. Porque estamos falando de crianças inocentes, crianças que deveriam estar protegidas nos braços da família, seguras dentro de casa, vivendo a alegria da infância, mas que muitas vezes encontram justamente dentro do próprio lar o cenário da violência, o medo e do silêncio. Os números do Brasil são assustadores. Entre 2021 e 2024, o país registrou mais de 110 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. O crescimento foi quase 96%. Neste período, e somente em 2024, foram mais de 36 mil denúncias. Mas talvez o dado mais revoltante seja este. A maioria dos abusos acontece dentro de casa. Levantamentos nacionais mostram que entre 63% e 70% dos casos de violência sexual infantil ocorrem no ambiente familiar ou na residência da vítima. Em quase 40% das ocorrências, o agressor é um familiar direto, pai, padrasto, irmão, tio ou alguém próximo à família. Isso é devastador. A casa, que deveria ser lugar de proteção, amor e acolhimento, muitas vezes se transforma em prisão de sofrimento para milhares de crianças. E o mais cruel é que muitas vítimas permanecem em silêncio durante anos, silêncio provocado pelo medo, pela ameaça, pela vergonha e muitas vezes pela dependência emocional ou financeira da própria família em relação ao agressor. Nós precisamos dizer isso com coragem. O abuso infantil não está distante da sociedade. Ele acontece dentro de bairros, escolas, igrejas e famílias aparentemente normais. Além disso, a violência cresceu também no ambiente digital. O Brasil também
entrou no ranking mundial de denúncias e exploração sexual infantil online, mostrando que nossas crianças estão sendo atacadas não apenas nas ruas ou dentro de casa, mas também através de celulares, redes sociais e plataformas digitais. Não podemos aceitar a normalização do silêncio, não podemos fingir que não vemos, não podemos proteger agressores enquanto crianças carregam traumas para o resto da vida. Hoje também prestamos homenagem à memória de Araceli Cabreira Crespo, menina de 8 anos, brutalmente assassinada em 1973. Sua história se tornou símbolo nacional desta luta e nos lembra que nenhuma criança pode ser esquecida. Porque quando uma criança sofre violência, toda a sociedade fracassa. O silêncio protege o agressor, a denúncia salva vidas. Que Deus nos dê coragem para enfrentar esse mal e sensibilidade para proteger aquilo que temos de mais precioso, nossas crianças e adolescentes. Meu muito obrigado. Quero pedir para a técnica exibir um comentário do Paulo Monaro, por favor. Sou o vereador Paulo Monaro. Primeiro quero parabenizar o vereador Carlos Fontes pela apresentação da Lei 3.080/2009, que criou a Semana do Combate à Pedofilia. Um assunto muito sério, um assunto que vocês estão debatendo aí na Câmara Municipal nesse momento. Quero pedir desculpa por não estar presente, por compromisso já agendado aqui na Assembleia Legislativa. Nós estamos aqui numa audiência pública pelo transporte do nosso Brasil, né? Nós estamos representando a Câmara Municipal aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Mas nós estamos aí apoiando esse evento, apoiando a Semana contra a Pedofilia, um assunto que nós trazemos na nossa pauta aqui no nosso Gabinete Popular. Somos criador da lei municipal, onde criou, né, a Semana do Nascituro, onde nós defendemos a criança no ventre da mãe. Nós defendemos a criança e somos contra o aborto. E juntando tudo isso, nós queremos dizer que somos contra a pedofilia, contra o aborto e apoiamos a Semana do Combate à Pedofilia. Parabéns, vereador Carlos Fontes, parabéns à sua assessoria e parabéns a todos que estão presentes e assistindo essa palestra, esse evento, essa audiência pública que está tendo aí em Santa Bárbara do Oeste. Que Deus abençoe. Conte com o vereador Paulo Monaro. Sempre contra a pedofilia, sempre contra o aborto. Representantes de instituições e convidados, que terão 5 minutos para compartilhar experiências, ações, reflexões e propostas relacionadas à proteção da infância e ao enfrentamento da violência contra a criança e adolescente. Convidamos para fazer uso da palavra o Dr. Luiz Fernando Garcia, promotor da Infância e da Juventude. Boa noite a todos, todas aqui presentes. Excelentíssimo senhor vereador Carlos Fontes, obrigado pelo convite honroso da promotoria de fazer parte desse evento. Na verdade é nacional, não é só do município, né? Mas agradeço a colaboração e a atenção dada à promotoria. Gostaria também de dar boa noite para o nosso presidente da Câmara, Kifu, parceiro também de todas as autoridades, o vice-prefeito Felipe, muito obrigado também. Estendo meus cumprimentos a todos os demais membros do vereadores, integrantes da Câmara, também do Poder Executivo, por meio de vossa pessoa. Agradecer também a presença e cumprimentar as autoridades civis, militares, Conselho Tutelar, o representante da Igreja Católica, todos aqui presentes, associações. É com muita honra que eu fui chamado e estou aqui presente, né? E é com muita responsabilidade que o Ministério Público tem esse dever, que na verdade é institucional, de participar de espaços como esse, né? Para reflexão, para a gente poder trabalhar de maneira uniforme e coletiva na busca de mecanismos para prevenção da pedofilia e todo tipo de violência sexual para crianças, né? E falar sobre o enfrentamento de violência sexual contra crianças não é apenas uma pauta jurídica da Promotoria de Justiça, né?
É uma pauta de direito, de defesa de direito de crianças e adolescentes, direitos humanos, consagrados pela Constituição e também por grande parte do mundo moderno. E a pedofilia é um assunto delicado, muitas vezes é difícil de se encontrar, porque ocorre, como o vereador disse, ocorre em ambientes fechados, círculos próximos de amizade, muitas vezes dentro de casa, e se valendo o agressor da autoridade que tem sobre a criança, colocando medo nela para que ela fique quieta e não denuncie nada a ninguém, né? Então, esse tipo de enfrentamento ele é complicado, mas por isso que é importante essa semana do enfrentamento à pedofilia, porque ela traz à sociedade, todos os integrantes da sociedade civil, também como agentes que podem colaborar com o enfrentamento desse tema, né? E como que a gente pode colaborar? E, na verdade, antes de falar da forma, isso daí não é uma pauta recente, uma pauta que surgiu nos últimos anos. Na verdade, está estabelecido na nossa Constituição que é dever da família, do Estado e da sociedade promover a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então, a importância desse evento é essa, justamente essa, trazer luz para um tema delicado que muitas vezes ocorre na surdina, em lugares que a gente não pode nem imaginar. E a prática da forma de enfrentamento por meio da sociedade, ela se dá por meio da informação, conscientização de pais responsáveis, educadores, a respeito da forma com que são feitos os aliciamentos, os comportamentos de crianças que estão sendo vítimas de abuso sexual, né? Mudanças bruscas de comportamento, regressão escolar, fechamento social, uma criança que tinha uma vida aberta com amigos, do nada começa a ter medo de tudo, se isola, né? Isso são indicativos de que aquela criança pode estar sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de violência sexual e que precisa de atenção, né? E o engajamento social da comunidade, ele se mostra importante para trazer luz para as autoridades, né? Por mais que o Ministério Público, a promotoria, o Conselho Tutelar, toda a rede de atendimento, toda a polícia civil, militar, atue nas situações de pedofilia para prevenir e também para punir os responsáveis, a gente não é ninguém sem o trabalho da comunidade, sem a denúncia do cidadão, que muitas vezes é vizinho, é um parente, é alguém que tem um conhecimento do assunto, por estar na proximidade com aquela criança abusada. Então, aí que entra a importância da sociedade, trazer para as autoridades toda forma de abuso que se tem notícia, e hoje em dia as formas de denúncia são muitas, né? Todo mundo tem conhecimento que basta procurar a polícia, Ministério Público, o anonimato é garantido, tem o Disque 100, a pessoa não pode se sentir intimidada em não denunciar, e muito menos se valer daquele ditado que a gente muitas vezes ouve: eu não vou denunciar porque alguém vai tomar providência. Eu estou sabendo que fulano vai tomar providência. Então, a gente precisa correr atrás para compartilhar esses problemas, né? E no mundo atual, uma questão que é também importante é o meio digital. Nós temos que tomar cuidado com nossos filhos, com nossos parentes, com nossas pessoas que temos proximidade, para ensinar a respeito dos perigos da plataforma digital, que é muito importante para nós, obviamente, mas também esconde muitas situações de pedofilia. Então, antigamente a gente ouviu o comentário de que a gente não devia falar com estranhos na rua, né? Hoje em dia, muitas vezes, esse estranho pode estar dentro do quarto de um filho, de uma filha, através de uma tela de celular, tentando cooptar ela para algum tipo de situação nesse sentido. Então, o Ministério Público, já caminhando para o fim, reafirma o seu compromisso institucional, o seu compromisso com a defesa aqui dos direitos da criança e do adolescente. Estamos na comarca já há 12 anos, já um trabalho muito de proximidade, e quem houver necessidade de alguma reunião, alguma denúncia, estamos abertos para receber. Muito obrigado. Queria convidar agora o senhor Flávio Parada. Por favor.
Boa noite a todos. É um prazer, uma honra poder estar aqui representando a nossa igreja e especialmente a nossa catequese infantil. Eu com a minha esposa, nós somos responsáveis, né, pela catequese infantil de toda a paróquia nossa, da São Paulo Apóstolo. Atendemos crianças, cerca de 480 crianças, de todas as classes sociais. E para nós, a gente tem um contato bem próximo das crianças, né? A gente vai conhecendo as crianças. O trabalho nosso, ele dura 3 anos, que a gente fica com o mesmo grupo de crianças. E a gente vê a importância de ter talvez um estreitamento, né, desse contato com o poder público, né, para a gente poder fazer um atendimento até mesmo para as famílias, né? Muitas famílias, eles sentem a carência, né, desse atendimento, um atendimento mais próximo, talvez um material físico, né, que a gente possa trabalhar com as famílias. A gente sabe que tem uma dificuldade grande para a gente levar profissionais de reunir essas famílias. E muitas vezes essas famílias não ficam tão à vontade numa palestra, num encontro desses, né? Talvez para nós poder fazer um atendimento melhor, um atendimento bom para nossas crianças, direto com a comunidade, com as famílias, talvez um pouquinho desse estreitamento para nós seria muito bom. Só isso. Gostaria de convidar para compor a mesa estendida o Marcos Fontes, assessor parlamentar. Por favor, Marcos. Valdemar Peixoto, suplente de vereador. O Zeca Gonçalves, o ex-vereador. O radialista Cid Santos, da Nova Alternativa. E o representante do Conseg, João do Ouro. Com a palavra agora, o representante da igreja, pastor Nelson Queiroz. Boa noite a todos. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer pela oportunidade, o privilégio, sem dúvida, uma honra, estar aqui diante de autoridades, pessoas que têm a consciência, hoje, um grande amigo também de anos, o vereador Carlos Fontes, vemos que é um trabalho, uma responsabilidade, não digo nada a respeito do vice-prefeito, olha só aí, Felipe, que Deus honre, que abençoe poderosamente, a autoridade representando aqui também algo que fala muito forte sobre a pedofilia. Hoje estou aqui representando a pessoa do pastor Gilmar Arantes, que é o presidente do Conselho de Pastores de Santa Bárbara do Oeste, da qual nossa igreja faz parte. Eu sou pastor responsável pela Igreja Evangélica União Ministerial, e acompanhando um pouco que já ouvi aqui, porque eu sei que tem muito mais e quero enriquecer um pouco mais a minha bagagem e levar para a nossa comunidade do que estou ouvindo e aprendendo neste lugar. Hoje temos na nossa comunidade, nós temos a responsabilidade, nós temos psicólogos, nós temos professoras que são formadas mesmo para orientar os nossos pequeninos e semanalmente, sondamos as nossas crianças para ver o comportamento delas. Uma pequena alteração, o senhor citou uma coisa importante. Mudança de comportamento, a criança alegre saltando, de repente ela ficou quieta, o senhor também citou sobre isso, vamos sondar o que está acontecendo. Importante porque o mal, alguém disse, se corta pela raiz. Então, antes de frutificar, nós precisamos, então, não deixe proliferar, não. Nós precisamos combater este mal já desde cedo. Crianças, não se calem, não. Todos os dias, fale com os pais, fale com os professores. E nós temos hoje, sim, nós temos pessoas que orientam os nossos pequeninos e sempre orientando, nada de carona.
Nada, porque esse negócio de carona, o amiguinho, outro fulano, não tem disso, não. Os pais são responsáveis para buscar os filhos nas escolas, ou quando tem hoje, que geralmente as vans, como tem hoje meus netos, por exemplo, todos com aquela responsabilidade. Saber onde estão chegando, rastreando, importante, todos os dias, as crianças, ou a criança deve ser entrevistada. Essa é a minha opinião pessoal. Tudo bem com você? Esse tudo bem tem que soar com entusiasmo. Porque se alguma coisa fugir daquele padrão, aquele sistema que você já conhece, você diz alguma coisa está errada. Então, eu agradeço mesmo por essa oportunidade, deste aprendizado, quero levar para a nossa comunidade também, do que estou ouvindo aqui, com certeza, sabendo que aqui nós temos homens e mulheres, pessoas competentes para nos orientar, dar este apoio das autoridades, todas em suas categorias, para aplicarmos o melhor para o nosso futuro, o futuro das nossas crianças, o futuro da nossa nação, de um povo, sabe, uma família equilibrada. Isto é importante, começando dentro de casa, a orientação fugindo de ameaças e nada de se calar. Não tem ameaça, não. Fale, não se cale. Esta é a nossa orientação, por isso eu agradeço mesmo por essa oportunidade e peço a Deus que habilite aos senhores, senhoras, com espírito de sabedoria, ousadia, para levar adiante este projeto, para que as nossas crianças hoje serão salvas e tenhamos um futuro melhor para dizer que o Brasil, de fato, está vencendo nesta área. Obrigado e parabéns a todos. Passo a palavra agora ao vice-prefeito Felipe Sanches. Por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Saudar aqui o anfitrião dessa casa, nosso presidente Júlio César Kifu, também o autor da lei, o vereador Carlos Fontes, um vereador experiente daqui da Câmara Municipal, que há muitos anos vem realizando um trabalho aqui na nossa Câmara, e podemos ver até pela data da lei, né? 2009 a lei, né, Fontes? Então já são alguns anos já de prestação de serviço aqui na nossa cidade, através da Câmara Municipal, e tive o prazer de ser vereador junto com Carlos Fontes. Não tive o prazer de ser vereador junto com o Zeca, né, que também é um vereador anteriormente a mim, mas tive a honra e o prazer de poder ser vereador dessa casa durante alguns mandatos, e hoje a possibilidade de ser vice-prefeito do nosso prefeito Rafael Pelvezan, inclusive em nome dele trago aqui um abraço a todas as demais autoridades, saudar aqui o promotor de justiça, o Dr. Luiz, junto com o Poder Executivo, o Poder Legislativo, temos realizado um grande trabalho junto com as entidades sociais aqui na nossa cidade, através de uma parceria que o Judiciário tem realizado junto com o município. Nós conseguimos fazer a destinação de muitos recursos às entidades sociais que fazem um trabalho com as nossas crianças. É uma parceria importante que vem dando resultado no trabalho das entidades sociais aqui na nossa cidade. Então, nossos agradecimentos à parceria do Judiciário, sempre à disposição para que nós pudéssemos, assim, construir uma cidade melhor através das funções que a nós foi atribuída. Aqui saudar também o nosso delegado aqui, Dr. Braga, que também estamos sempre aqui junto com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, nas reuniões do CONSEG, discutindo a segurança pública, o Vieira, Sérgio. É um grande prazer tê-los aqui nessa Câmara Municipal. Saudar aqui também o suplente vereador, o Valdemar, que é um grande parceiro também. Ao seu lado aí, dois grandes homens. Estão aqui, o radialista da Nova Alternativa, né? O Sidney. O Sidney já é antigo conhecido nosso, né? E o Marquinhos. Conhece ele, Fontes? Mais ou menos, né? Só uns 35 anos, né? Já está com isso, Marquinhos? Menos? Então tá bom, menos. Mas o Marquinhos, que tem realizado um grande trabalho na vida pública, assessorando também deputados, fazendo com que a cidade de Santa Bárbara seja lembrada sempre aqui pelo Poder Executivo Estadual. Continue realizando esse trabalho e certamente Deus continuará te dando saúde e retribuindo todas as ações realizadas por ti. Gente, tantas pessoas aqui, mas eu queria também citar, não posso deixar de citar aqui o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar que tem sido um grande parceiro da nossa cidade na busca em garantir os direitos das crianças. Eu estive com eles hoje pela manhã, na caminhada que fizemos, já em menção ao mês de maio,
onde nós temos esse holofote numa batalha que não pode ser somente neste dia, sim durante o ano inteiro. E eles são uns grandes heróis aqui, que vêm trabalhando na nossa cidade. Eu falo porque eu costumo visitar os setores da nossa cidade, visitar aqui toda a parte estrutural da administração, e eles têm uma missão muito grande aqui dentro da cidade. Eu falei hoje e reafirmo aqui, a missão deles, eu sou honesto em dizer, eu não teria condições de vivenciar muitas coisas, doutor, que eles vivenciam. Conversando com eles, a gente ouve relatos que, como pai de 2 meninas, eu muitas vezes não conseguiria terminar de ouvir uma história relatada por eles. Eu imagino vivenciar aquilo. Então, é um chamado o que eles exercem. Um chamado de poder estar indo à linha de frente, Vieira, em situações que é difícil até de mencionar como exemplo aqui. Então estão aqui o Brito, está aqui a Rafaela, está aqui a Neide, mentira, a Nair, tá vendo? Hoje eu chamei ela lá no evento de Neide, mas era Nair, aí ficou aquele negócio, agora nunca mais esqueço seu nome. E os demais conselheiros também que realizam um grande trabalho aqui na nossa cidade, então eu precisava fazer esse apontamento especial a vocês, porque eu sei o trabalho e sei a dedicação de vocês e sei o que vocês enfrentam lá na ponta. Que Deus possa continuar abençoando vocês, para que vocês continuem realizando esse importante trabalho pela nossa cidade. E, gente, dizer que é muito importante este evento, para que nós possamos dar cada dia mais divulgação a esta importante batalha. Muitas vezes, assim como foi dito pelo Dr. Luiz e pelas outras pessoas que passaram por aqui, são situações que acontecem em locais que muitas vezes não conseguem ninguém ter acesso a ver as situações. Muitas vezes são situações que as pessoas acabam vivenciando, as crianças, na verdade, e que fica difícil aos olhos das pessoas enxergarem. Só que, hoje, conversando com os professores da rede pública, uma coisa que eu trago aqui novamente, e já caminho para finalizar a minha fala, é que são nos pequenos detalhes daquelas crianças que a gente conhece, a gente percebe os sintomas. Muitas vezes uma criança que era alegre, chegava sempre brincando. E ao chegar numa sala de aula de uma maneira diferente, alguma coisa tem. Muitas vezes, em uma situação que ela começa a viver da forma que é totalmente diferente, mais fechada, outros pontos, e certamente aqui, as nossas palestrantes, a Ana e Kimberly, estou ficando bom de memória, hein? Elas vão trazer aqui exemplos como esse. Que são situações que nós temos que estar atento. Então, Fontes, eu falei demais, mas só para finalizar, dando um pequeno trecho, dizendo que nós temos que estar atentos às nossas crianças. Nós temos que estar atentos aos pequenos sinais que possam estar acontecendo para que juntos nós possamos combater algo tão nefasto que é a violência e o abuso contra as crianças. Volto a reafirmar que o compromisso do Poder Executivo, da administração municipal, para que nós juntos possamos, Judiciário, Legislativo e Executivo, e toda a sociedade civil, assim como foi muito bem dito aqui pelo doutor, continuarmos trabalhando, para que nós possamos garantir ainda mais o direito das nossas crianças e para que nós possamos lutar contra o abuso infantil. Uma ótima noite a todos e que Deus abençoe. Com a palavra agora, o presidente dessa Casa de Leis, Júlio César Kifu. Obrigado, Henrique. Boa noite a todos. Vereador Carlos Fontes, nosso companheiro aqui de casa, muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Doutor Luiz Fernando, vice-prefeito Felipe Sanches, representando nosso prefeito e toda a administração municipal, nossa guarda municipal aqui presente, polícia militar, conselho tutelar, todos aqui representados, muito obrigado pela presença, e ao vereador Carlos Fontes também. Para nós, enquanto vereadores, enquanto presidente da casa, toda vez que tem um tipo de evento desse tipo, audiência, todo tipo de mobilização sobre um determinado tema, e esse que infelizmente é um tema
que a gente tem que tratar com muita seriedade, porque se torna, infelizmente, como eu digo novamente, necessário nos dias de hoje. Então, ao vereador Carlos Fontes, continue contando com o nosso apoio, viu, Fontes? Porque mais do que ter o dia, mais do que ter a semana de conscientização sobre os temas propostos aqui na Câmara, que se tornam leis no município, é realmente a mobilização. Trazer o debate, envolver pessoas, instituições, associações, assim como está sendo feito no dia de hoje. Então, continue contando com a gente enquanto a gente estiver à frente, tanto esse quanto outros temas que são trazidos aqui para a gente, para essa casa, que a gente possa tratar com muita seriedade, sim, e esse é mais um daqueles assuntos que nos causa uma repulsa, mas que nós temos que falar e levar adiante cada vez mais. Parabéns novamente pela iniciativa. Enquanto a gente estiver à frente dos trabalhos aqui na Câmara Municipal, conte com a gente. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao delegado doutor Antônio Donizete Braga. Boa noite a todos, senhores e senhoras presentes, vereador Carlos Fontes, vice-prefeito Felipe Sanches, vereador Kifu, digno presidente dessa casa, doutor Luiz Fernando, nosso promotor de Justiça da Infância e Juventude, aos profissionais da saúde, ao Conselho Tutelar, aos profissionais da educação que estão presentes aqui, todos, às autoridades religiosas, Polícia Militar, Guarda Municipal, a todos vocês, a mesa estendida, o pessoal do Conseg, que está aqui também, né, João? Eu queria primeiro agradecer ao vereador Carlos Fontes pelo convite, né? Eu represento a Polícia Civil do Estado de São Paulo. A Polícia Civil é a instituição responsável constitucionalmente por exercer as funções de polícia judiciária e a apuração das infrações penais, né, com exceção das militares. Carlos Fontes, parabéns pela iniciativa. A Polícia Civil agradece o convite, né? Você continua dando sapatada ainda lá na rádio ou não? Continua? Eu fui convidado, quando eu vim para cá, há quase 5 anos, fui convidado para dar uma entrevista lá gentilmente, né, pelo vereador Carlos Fontes, e a hora que ele deu uma sapatada lá, quase que caí da cadeira, de susto. Não sabia que ele usava esse simbolismo, né, para demonstrar indignação, né? Depois eu me acostumei, e até eu chego em casa também, de vez em quando, dou uma sapatada na mesa também, né? Aprendi com o Carlos Fontes. Bom, gente, aqui a gente tem pouco tempo para falar, né? O tema é complexo, é delicado, é urgente, é relevante, né? Demanda todas as instituições são demandadas assim intensamente. Sistema de Segurança Pública, Justiça, Ministério Público, Conselho Tutelar, CRAS, CREAS, enfim, educação. Esse tema demanda muita complexidade. Todos nós sabemos da delicadeza que é trabalhar para apurar esse tipo de crime. Não é fácil, né? Então, vou fazer uma breve digressão para vocês, né, para a gente entender melhor como que nós chegamos até aqui, né? A gente teve o primeiro juiz de menor em 1924, que era o doutor José Cândido de Albuquerque Matos Melo. Ele foi o primeiro juiz de menor no estado do Rio de Janeiro, que era o Distrito Federal na época, era a capital do país. Ele praticamente formulou as políticas de atendimento de adolescentes, de crianças, naquela época, né? E essa diretriz que ele deu veio até a Constituição de 88. O adolescente, a criança, eles eram tratados como problema social.
né, eles não eram sujeitos de direito. O Estado intervia, mas com controle social sobre essas pessoas. Não tinha direito algum. Eles iam para abrigo, eram punidos, castigados, enfim. E isso aí perdurou até a Constituição de 88, né, que trouxe uma doutrina nova, em contraposição à doutrina anterior, que era a doutrina do menor em situação irregular. O menor já trazia um estigma enorme. Ninguém viu o menor como um ser sujeito de direito, capaz, com sentimento, com vontade, com direitos, né? Ele era um problema. Ser pobre, né? Ser infrator, né? O Estado tratava ele de uma forma bem objetiva. Você é um problema e ponto. Muito diferente de hoje. Quando chega a Constituição de 88, vem a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, que foi a base do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi criado em 1999, salvo engano, né? Quando eu entrei na polícia, em 89, eu ainda peguei um pedaço ainda do Código de Menores antigo, né? Então, eu tive uma vivência nessa situação jurídica que envolvia menor infrator, que envolvia menor abandonado, menor carente, menor em situação de vulnerabilidade. E a diferença foi gritante, né? E essa transformação vem vindo até hoje, né? A doutrina da proteção integral, que vai envolvendo instituições, que vai criando mais entidades envolvidas no atendimento, né, das garantias, dos direitos do adolescente e da criança. Nós chegamos na lei Henri Borel, né, que trata da criança que sofre violência doméstica, criança e adolescente. Agora chegamos na lei Felca, que cuida da violência praticada no âmbito digital. Então, quanta coisa veio acontecendo ao longo desse tempo, né? E a sociedade evoluindo, subindo degraus, né? Para assegurar, para garantir os direitos da criança e do adolescente. Só quem trabalha na ponta sabe, como o Felipe disse, o quão difícil é, né, lidar com isso. Vocês, educadores, profissionais da saúde, da segurança, Ministério Público, todos têm que ter muita sensibilidade e muita coragem para lidar com o dia a dia de menores envolvidos em atos infracionais, envolvidos em vítimas de crime, que não é fácil. A gente sabe como é que é. A falta de recurso, a demanda altíssima, né? E vocês são verdadeiros heróis. Pode ter certeza disso. Eu vou contar uma passagem da minha carreira, né? Eu vi o Felipe falando, mas eu não poderia deixar de contar para vocês. Eu trabalhava em Americana e fui substituir um colega numa cidade bem pequena aqui da região, por 15 dias de férias. 15 dias. Fui despachar um boletim de ocorrência, uma moça de 14 anos, uma adolescente de 14 anos, procurou a professora na escola e falou que era abusada pelo pai desde os 8. E aí, conversando com ela, entendendo melhor a história, o contexto, ela só decidiu contar o que estava ocorrendo porque o pai começou a abusar da irmã dela com 8 anos. Então, assim, a violência, o abuso sexual, ele realmente ocorre no ambiente intrafamiliar. Essa é uma realidade. A gente não tem como esconder isso.
E para a polícia e para todos os órgãos envolvidos, né, é difícil você conseguir extrair todas as informações necessárias sem causar nenhum trauma para aquela criança. Então, é uma delicadeza, e o legislador percebeu isso. Tanto que, em 2017, foi editada a lei do depoimento especial e da escuta especializada. O Estado se preocupou com a revitimização da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. Então, essa preocupação já vem desde 2017 para que a criança seja ouvida de uma forma a não ser traumatizada novamente por aquele fato. E aí que entra a sensibilidade de cada um, né? É aí que entra o tato de lidar com situações tão delicadas quanto essa. De apurar infrações, você ter que tomar medidas contra o agressor, que muitas vezes é o pai, é o mantenedor da família, é o que põe o pão na mesa. No caso dessas duas meninas, a mãe era dependente economicamente do pai. Situação clássica, que todo mundo já, acredito que já vivenciou isso. Interromper o ciclo de violência é um desafio para todos nós. Descobrir que a violência está ocorrendo e interromper esse ciclo. Esse é o grande desafio de todos nós que trabalhamos nessa área. Então, a gente gostaria de agradecer, desculpa, me estendi um pouquinho mais, tá? Agradecer a presença, o convite a todos, que vocês continuem com esse entusiasmo, com essa coragem de estar lidando com isso no dia a dia, como disse o Felipe, né? Às vezes, a gente não tem coragem diante de algumas situações, mas, profissionalmente, a gente tem que encarar. A gente tem que encarar. Todos nós. Todos vocês estão de parabéns, né? E conte com a Polícia Civil, conte com a gente aqui na cidade. Muito obrigado a todos. Convido agora o Sargento Sérgio Arruda, da Polícia Militar. Boa noite a todos. Vou quebrar um pouco a rotina aí de ter ali na frente e cumprimentar todo mundo, né? Todo mundo foi cumprimentado já. Vou encurtar um pouco. Fiquei muito contente de ser convidado pelo Carlos Fontes e principalmente pelo capitão, quando ele falou, você aceita ir lá na Câmara falar sobre abuso sexual infantil? Eu falei, vou com prazer. Eu queria trazer duas mudanças na minha vida que foi referente a esse tipo de trabalho que é feito nas escolas, na Câmara, ou na cidade, quando faz esse tipo de trabalho, né? Semana de luta de conscientização do autismo, contra abuso sexual infantil. Eu tinha um pensamento que era algo que para vender jornal, para sair bonito na foto, mas com o tempo eu vi que é importante essa divulgação, porque ainda tem muita gente que não tem conhecimento da gravidade do assunto. Então é importante a gente ter um debate sobre isso, pelo menos plantar semente. Uma outra mudança que teve na minha carreira foi uma palestra que eu assisti, se não me engano, em 2012, com um psicólogo chamado José Carlos Bimbati. E ele falou uma coisa que me marcou muito, e talvez foi a mudança de visão contra o abuso sexual infantil. Ele dizia que nem todo pedófilo é um criminoso, e nem todo criminoso é um pedófilo. Eu fiquei... eu posso falar, fiquei intrigado com isso e fui atrás para tentar ler os livros dele, e ele falava assim que, às vezes, o pedófilo, ele tinha essa doença, né? Mas ele não cometia crime, ele conseguia se controlar. E o criminoso, né, o abusador, ele era um oportunista, ele aproveitava da situação e acabava praticando o crime. E por que eu falo que isso muda para mim a visão?
porque eu passo a entender que o abusador não é o homem do saco, né, que a gente falava quando era criança, né? O monstro que estava na esquina, aquele senhorzinho que às vezes vinha com uma sacola, né, de serviço, com uma enxada, e a gente falava assim, aquele cara vai pegar você, vai te sequestrar. Não, o monstro, né, o abusador está dentro de casa. Às vezes ele se fantasia de uma pessoa boa, compra com presentes, com carinho, até que ele ganha a confiança da vítima, que é a criança, e comete o abuso. Nessa palestra ele falava assim que nós tínhamos que olhar a criança sempre como vítima, nunca acusar ela de nada, ela nunca provocou nada, ela nunca seria a culpada de nada, ela é sempre vítima, sempre. Em hipótese alguma nós poderíamos colocar isso como o causador daquele mal que foi feito para ela. Ao longo dos 22 anos de polícia, eu tive muitas experiências, muitas ocorrências assim que foram marcantes, ocorrências que me geraram medalhas. Em São Paulo, eu trabalhei lá, tive muitos reconhecimentos, mas a ocorrência mais marcante da minha carreira foi em 2008, quando eu fui chamado num hospital lá em Americana para atender uma ocorrência. Acreditava que seria uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima, que é a rotina nossa, né? Deslocar até os hospitais. E aí cheguei e falei, onde está a vítima? Chegava brincando, tirando sarro, assim. Machucou muito? Aí ela falou assim, você veio de Santa Bárbara? Eu falei, vim. Pode falar com a médica um pouquinho? Aí eu falei, posso? Aí pensei que a vítima tinha entrado em óbito, né? E aí, por tristeza, ela me traz uma criança de 2 anos, e ela falou assim, você não está sabendo o que é? Eu falei, não, abuso sexual. E aí aquela criança começa a descrever toda uma cena em que o padrasto tinha feito com ela. Eu fiquei 2 dias procurando o cara para ter noção assim da minha revolta, né? Mas o histórico, né? Essa criança, pais separados, o pai caminhoneiro casou com uma mulher, a mãe casou com um rapaz de Campinas. Esse rapaz ele já tinha sido preso por estupro. E aí traz uma pessoa dessa para dentro de casa. E aí quando a criança conta, a mãe nega, fala que é mentira, começa a tratar mal a criança, e aí a madrasta que descobriu e contou. Então, são coisas assim que marcam a carreira da gente, porque a gente vê o quanto, apesar de todo o esforço que nós fazemos, nós somos ainda muito pequenos, né? Eu ouvi alguns comentários, e eu falo assim que ninguém nessa luta é mais ou menos importante. O mais importante é todo mundo dar sua contribuição, seja ela qual for, seja na informação, enquanto educadores, na proteção, enquanto pais e policiais, né? O Ministério Público na hora de julgar, a Polícia Civil na hora de montar um inquérito, depois um amparo também para a vítima e para os pais. Então, somos todos importantes e o mais importante é todos estarmos juntos. Não ter o ego, a vaidade de achar que um é melhor do que ninguém. A Polícia Militar, ela entra nessa campanha do mês de Maio Laranja, com uma operação chamada Caminhos Seguros. Nós procuramos órgãos públicos, principalmente as escolas, né, que é onde tem esse público, né, de crianças e adolescentes. Damos um suporte lá para os professores, oferecemos nossa ajuda enquanto policiais, patrulhamos o entorno da escola, fazemos bloqueios nos entornos de onde tem a criança próxima ali. Fizemos uma campanha de prisão, de cumprir mandados de prisão contra essas pessoas que são condenadas pelo crime de pedofilia, de abuso sexual. E o principal é se colocar sempre à disposição da sociedade, ainda que muitos falam assim, é pouco que vocês fazem, mas eu falo sempre assim, é 1%, né? É 1%. Se cada um fizer a sua parte, um dia após o outro, a gente consegue um resultado cada vez melhor. Agradeço a oportunidade de estar aqui e aprender cada vez mais. E contem sempre com a Polícia Militar. Por fim, convido o GCM Vieira, da Guarda Civil Municipal.
Acho que ligou. Boa noite a todos presentes. Boa noite ao Carlos Fonte, grande amigo, parceiro, que foi doutor, que faz tantos anos, né, que a gente já trabalha junto. Doutor Braga também, os demais componentes da mesa e todos aqui presentes. Acho que todos já ouviram, ao menos, falar de mim, né? 30 anos já de carreira aqui na Guarda. E o que eu tenho para falar nessa toda a minha carreira, que daria um livro ou vários livros, é mais na questão, né? Que independente, né? Não vou me ater nesse assunto, porque estamos com as pessoas mais corretas que provavelmente irão falar da questão do transtorno ou não do pedófilo. É aquela questão que a gente trabalha, pelo menos a Guarda na área de segurança, eu tento colocar da forma de como conduzir para que essa situação não chegue na criança. Ou seja, o que acontece muito, e que eu tento, pelo menos, alertar para quem está à minha volta. Aquela foto, né, daquelas férias da criança, né, é bonito, é legal, eu tenho um neto, né, mas aquela foto daquela criança com uma roupa mais sumária, a gente não sabe quem é que está vendo, né? Eu acho que já é um indício muito grande. Talvez aquele coleguinha maior, né, de um irmão que vai na casa, porque hoje, se nós pegarmos o crime de pedofilia, algumas pessoas ainda têm aquela ideia de que a pedofilia é só no ato em si, é só em tocar em si. Não, gente. Nós temos que ter essa abrangência de situações que passa para aquele desenho já mal intencionado que nós sabemos que tem, passa para aquela revista também com algum conteúdo, aquele adulto que às vezes, né, abusivamente, maldosamente, né, deixa uma revista com conteúdo além para aquela criança, para aquele adolescente ver. Nós sabemos disso. E aí entra outro detalhe chato que também uma boa parte da sociedade não quer entender, sei lá, essas músicas que a gente vê, principalmente os pais, muitos pais, a gente vê, eu vejo, como eu falei, eu tenho 30 anos, eu escreveria vários livros, né? Eu também tenho formação em psicanálise, né? Então é muito, quando eu vejo isso aí, eu já começo a fazer essa visão psicanalítica. É aquela roupinha bonitinha, né? Aquela coisinha. E aí nós não sabemos, em algum momento, não que esteja incentivando, mas nós não sabemos quem está vendo. Então nós temos o dever de proteger as nossas crianças, temos a obrigação de trabalharmos essa conscientização que o pedófilo em si não é aquele que vai tocar só na criança, é uma série de situações que leva ao conceito de pedofilia e ao conceito também, muitas vezes, de sedução, sim. Há a sedução também nessa criança através de uma bala, de um doce, vindo até a questão que nós sabemos, principalmente da área de segurança, ou até das igrejas também já ouviram falar, da questão da ameaça. Né? Eu tenho certeza que cada um de nós aqui teríamos ou temos uma história para contar que nós presenciamos ou até que soubemos por mais alguém. Então, o meu trabalho dentro da minha casa, eu sou avô, então começo a conscientizar dentro da minha casa e também espalho nesses 30 anos que eu estou de profissão, eu espalho essa conscientização. Eu já ouvi aquela frase, mas eu vou ter que negar. Não, não é negar, proteja. Eu não posso tirar uma foto do meu filho, meu netinho, tão bonitinho, vou tirar uma foto peladinho, está tomando banho. Não precisa divulgar. E a gente não sabe quem está... mas minhas redes sociais, ela é protegida. Mentira, qualquer hack consegue abrir, tem acesso, nós sabemos disso. Então, o meu trabalho como cidadão e como agente de segurança, né, é tentar conscientizar a sociedade neste sentido. Vamos proteger as nossas crianças. E agradeço imensamente esse convite, essa participação com todos aqui. E espero que também, como já foi dito, que nós possamos ter mais debates sobre esta situação, não somente hoje,
porque estamos a cada dia vendo situações mais e mais berrantes, mais assustadoras com as nossas crianças. Muito obrigado a todos aí. Boa noite. Dando continuidade à programação, convidamos a psicóloga Kimberly Sakamoto para ministrar palestra sobre prevenção, identificação de sinais de abuso e acolhimento às vítimas. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer ao Carlos pelo convite, né, e pela presença de todos aqui. E hoje eu queria falar um pouco sobre a questão da proteção, né, e o abuso e a violência. Eu não preparei para falar nada sobre o transtorno, né, da pessoa que pratica o ato. Porque eu trabalho com crianças e eu foco nas crianças. Eu sempre eu falo assim, tudo tem dois lados, né? E a gente quer ver os dois lados, mas quando se trata de criança, a vítima é a criança. Então, hoje eu quero falar um pouco sobre isso. Pode passar. Coloquei aqui, né? Falar sobre a pedofilia é importante. A falar sobre o tema ajuda a gente na questão da conscientização e no acesso, né, ao cuidado psicológico. Um dos problemas que a gente tem é a questão de falar. Mesmo quando a gente fala sobre adultos, quem, aonde? Quem vocês conhecem que chega e vai contar que sofreu um abuso, né? Eu já escutei muito de pacientes, de familiares, de amigos que já sofreram um abuso, que foi uma situação quando eu era pequena. Eu tenho certeza que aqui, dentro da quantidade de pessoas que a gente tem aqui, também deve ter pessoas que sofreram um abuso, né? Principalmente as pessoas mais velhas, porque a conscientização era muito, né, muito menor, o conhecimento que a gente tinha sobre a informação também. Hoje eu falo que a gente tem a internet aí para atrapalhar em muitos casos, mas a gente tem para ajudar também a conscientizar sobre inúmeras situações. E aí eu coloquei aqui um pouco sobre o acolhimento, né, das vítimas, o quanto é importante a gente acolher quem passa por isso. Porque a infância é o início ali de tudo. Então, tudo que acontece com a gente na nossa infância vai ser reflexo para a nossa vida, né? Hoje eu trabalho na PAI de Santa Bárbara, mas eu atendo também pacientes no particular, e a maior parte das pessoas que hoje têm algum tipo de transtorno são pessoas que passaram por algum tipo de situação aí na infância, muito relacionada a abuso ou a abuso em si. Então, isso pode gerar, né, como eu coloquei ali, algumas consequências que como transtorno de ansiedade, depressão, culpa, dificuldade de relacionamento e traumas. É difícil confiar em alguém, né? E aí, quando eu confio e era alguém que eu não podia confiar, e aí? Como confiar no próximo? Coloquei sobre educação e segurança, que é ensinar os limites corporais, né, o consentimento adequado à idade, e a comunicação segura reduz vulnerabilidades. É importante a gente ensinar para as crianças aonde pode ser tocado, aonde não pode. E uma das coisas que a gente faz muito, com frequência, a criança não quer sentar no colo do tio, mas a gente faz ela sentar. A criança não quer abraçar um primo, mas a gente faz ela abraçar. Por quê? Porque é educado. Mas eu estou ensinando o limite para a criança? A gente precisa pensar um pouco sobre isso. Pode passar. Eu coloquei sobre... A maioria falou, né, que a gente acha que o abuso ele acontece só em contextos extremos, até porque, por mais que a gente saiba de uma situação ou outra, é difícil a gente saber de pessoas próximas a nós, né? Até porque é difícil as pessoas falarem.
E na realidade, não. Né? Os casos acontecem com crianças comuns, dentro de ambientes familiares. Por quê? Porque há uma relação de confiança. Então, são pessoas conhecidas. Eu ganhei a confiança da criança de alguma forma. Às vezes, com brinquedos, com presentes, ou até mesmo com o poder da manipulação, né? De conquistar a criança. E hoje, muito mais, né? Porque eu falo que filhos todo mundo quer ter, mas poucas pessoas têm tempo para eles. E aí é muito mais fácil eu catar um celular, dar na mão da criança, é muito mais fácil eu deixar ela assistir uma televisão, enquanto eu tenho as minhas inúmeras outras coisas para fazer. E eu sei que conteúdo ela está acessando. Aqui eu coloquei sobre os dados, né, que é um problema de saúde pública mundial. É um estudo mais antigo, mas está falando que cerca de 30% da população foi abusada sexualmente antes dos 18 anos. Ou seja, mais de 60 milhões de brasileiros já foram ou estão sendo violentados. Estima-se que uma a cada 20 casos de abuso chega ao conhecimento das autoridades. Muitas vezes ocorre dentro do ambiente familiar, como a gente havia dito. Aqui eu coloquei os perigos da internet, né? O que a gente mais vê hoje? As crianças, desde pequenas, jogando online. Ah, é lindo, porque ela sabe entrar, ela sabe mexer no celular, ela sabe jogar. Ah, ela joga com os amiguinhos lá da escola. Você sabe? Você tem certeza disso? Porque num jogo online, qualquer pessoa pode entrar, de qualquer idade. E aí eu coloquei, segundo os dados, né, da campanha nacional ali de combate à pedofilia na internet, de cada 5 crianças que acessam a rede de computador, pelo menos uma recebe alguma proposta de pedófilo. Desses jovens, 24% mantiveram contato com potenciais abusadores. E vou falar de mim. Quando eu era pequena, eu tive uma situação dessa. A minha mãe sempre falava, não liga a webcam para ninguém. Né? Não liga a webcam, mesmo que você já conversa com uma pessoa há muito tempo. E aí, um dia, quando eu ia ligar com pessoas que eu já tinha amizade, eu colocava a mão na frente, né, da tela onde estava a câmera. E nesse dia eu coloquei a mão. E aí eu gritei minha mãe, porque simplesmente a pessoa que eu estava conversando, que na minha cabeça era uma criança da minha idade, eu devia ter uns 8 anos, era, na realidade, um adulto e ele estava se expondo ali para que eu pudesse ver. Então, a gente não sabe quem está atrás da tela, a gente não sabe quem está conversando com os nossos filhos e, às vezes, a gente não sabe nem quem que é aquele parente que está ali na nossa casa. Aqui eu coloquei sobre as crianças, né, com TEA. Mas não só, gente, crianças com transtorno do espectro autista, mas também as crianças no geral, né, que têm algum tipo de deficiência. É muito difícil para eles contarem uma situação. Para a criança, por si só, já é muito difícil. Mas criança com deficiência é muito mais. Por quê? Porque algumas crianças, além da dificuldade da comunicação, às vezes nem têm, né, nem é verbal. Então, como é que eu vou perceber isso? Tem dificuldade de reconhecer qual é a intenção daquela pessoa comigo. Eles não têm, né? Eu falo que eles são sem filtros. E a rigidez comportamental de sempre fazer tudo igual. E tem algumas crianças em situação de abuso que acham que aquilo é uma situação normal. Né? Por quê? Porque se eu cresci... Eu lembro, na faculdade, eu fiz uma visita a uma instituição em que tinha uma criança que ela era vendida desde pequena. E ela entendia que aquilo era o normal. E quando tiraram ela da família, ela ficou muito revoltada. Por quê? Porque eu entendia que a minha mãe fazia aquilo porque era a forma de ter dinheiro para que pudesse sustentar a família. Então, a partir do momento que a criança não foi mais vendida, cadê o dinheiro? Né? Da onde vem o dinheiro da família? Então, principalmente com as crianças, né, os autistas, a gente precisa ter esse cuidado, porque é muito mais difícil para eles contarem uma situação para nós. Né? E, às vezes, o comportamento que eles apresentam diferente, que a gente falou aqui, né? É uma criança agitada e ficou quietinha, ou era uma criança quietinha e ficou agitada.
E aí? Autista, geralmente, a maioria é agitado. Como que a gente vai perceber? Então, há mudanças no comportamento, principalmente na questão de começar a mexer em si mesmo, né? Em colocar a mão, em brincar de uma forma mais diferente. Então, a gente precisa estar atento a esses sinais. Aqui eu coloquei um pouco, né, do porquê que o risco é maior. Então, as questões que eu acabei de falar, sobre a questão de não ter percepção de perigo, né, dependência ali dos cuidadores. Então, quem cuida, eu preciso de quem cuida. E aí, como vai ser se eu não tiver essa pessoa? Então, até a dificuldade de dizer para alguém, de verbalizar para alguém que isso está acontecendo, vem daí. Aqui eu coloquei alguns sinais, né, de alerta, que é as mudanças de comportamento, a criança que já não fazia mais xixi na roupa, voltou a fazer, vai dormir, tem pesadelo, faz xixi na roupa de novo, né, tem medo de determinadas pessoas, tem a sexualização precoce, se isola muito das outras. São crianças para a gente prestar atenção. Ah, todas essas crianças estão sofrendo abuso? Não, pode ser outra situação. Mas, de qualquer forma, a gente tem que estar atento a esses sinais, né? E eu falo que uma das coisas que a gente percebe, primeiro, é na escola. Se a criança está com um problema em casa, a gente sempre percebe na escola, porque o comportamento é diferente, as notas são diferentes, né? A questão de estar ali junto com os outros amigos é totalmente diferente. Então, é um dos pontos que a gente precisa escutar, é a escola. Aqui eu coloquei um pouco sobre a prevenção, né? É importante a gente ensinar sobre as partes do corpo. Onde pode tocar, aonde não pode, né? Quem pode tocar? Quando eu vou tomar banho, quem pode, né, me dar banho? A gente teve uma situação uma vez com uma criança, na verdade, é adolescente, que a mãe veio e falou para mim, olha, ele não quer mais que eu dou banho nele, porque eu estou sempre falando que não é para ninguém dar banho, que ninguém pode tocar nele, então ele não quer mais que eu toque. E era a mãe. Então, é importante a gente ensinar quem pode, quem não pode, né? Os segredos bons, os segredos ruins, porque se me causa vergonha, me causa medo, não é um segredo bom, né? Não é algo saudável. Eu preciso ensinar sobre as questões da parte do corpo, né? É importante a criança aprender desde pequena o que é, para que é cada coisa do seu corpo, para que serve, em que horas você vai usar. Então, é muito importante a gente trabalhar com as crianças desde pequena sobre a prevenção. A Ana vai falar um pouco mais sobre isso, mas ali estou dando uma apanhada. E aqui é um pouco sobre o que todo mundo falou, né, gente? A responsabilidade é de todos. Eu sempre falo isso no meu trabalho, que a gente é a voz deles, né? Porque muitos nem falam. Então, se a gente não falar por eles, quem vai? Alguém está prestando atenção nessa situação, né? Dentro de casa, principalmente na nossa realidade, geralmente são vários filhos, né? Não é só um. São vários, é uma vida, né, mais difícil, um contexto social delicado, e eu tô observando o que está acontecendo com essa criança. E aí eu coloquei, né, cuidar é escutar, observar, acolher, mas também agir. Uma criança protegida é uma vida preservada. Aqui eu só coloquei uma frase que eu sempre coloco em toda palestra, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. A gente pode saber de tudo, sobre tudo, mas quando se fala sobre pessoas, precisamos entender que ali pode estar, né, tem uma situação de dor, de trauma, de situação. Então, eu preciso sempre observar o que é que está acontecendo e ter esse acolhimento. Só para finalizar, setembro do ano passado, eu dei uma palestra em uma escola que era para o pessoal do ensino médio. Eu e um psicólogo amigo meu. E a gente fez uma dinâmica que era para eles simplesmente escreverem em um papel: quando eu olho para você, diga algo que jamais alguém imaginaria quando olha para você.
E ninguém ia ler esses papéis, além de nós mesmos. E depois nós discutimos sobre eles. E alguns não tinham como discutir. Porque era... E eu estou falando de pessoas entre 14 e 18 anos, mais ou menos. Eram muitos papéis que falavam, quando eu tomo banho, meu pai me olha pela janela. Quando eu era pequena, meu pai passou a mão em mim, meu tio mexeu comigo. Eu tenho um tio que me manda coisas pela internet. Então, assim, isso é olhando ali, é de fato o que a dinâmica pedia, né? Olhando para você, dá para imaginar isso? Não, não. E foi o que mais teve dentro da dinâmica, foi a situação que mais apareceu, gritante. Então, é importante a gente prestar atenção aí nos adolescentes também. Porque a criança não fala muitas vezes porque ela já não tem a compreensão, é difícil para ela falar. Mas o adolescente? Porque ele tem vergonha. Coloquei aqui que a responsabilidade é de todos nós, né, da família, da escola, dos profissionais, do poder público e da sociedade, porque toda criança merece crescer em segurança, com dignidade, respeito e proteção. Então, que nós podemos proporcionar isso para as nossas crianças, né, e sempre com um olhar atento aos sinais de todas elas. Obrigada. Convidamos agora a psicopedagoga Ana Cláudia Conrado para sua apresentação, abordando a importância do tema da proteção integral da criança e adolescente e o fortalecimento da rede de apoio. Boa noite a todos. Quero agradecer à Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste e ao vereador Carlos Fontes e a todos presentes por abrirem um espaço para um tema tão necessário e tão urgente, que é falar sobre a pedofilia. Nós vamos começar falando, assim, todo mundo aqui falou bastante sobre a prevenção, né? Mas nós não falamos da prevenção, como que a gente trabalha com as crianças. E acho que é algo muito importante para a gente estar falando, porque nem sempre o adulto vai estar lá. Então, nem sempre o adulto vai estar lá para estar defendendo essa criança, para estar colocando limites em alguma situação. Então, vamos falar aqui, por que precisamos falar sobre isso? Ok. Pode trocar. Então, a prevenção, ela começa no diálogo. Esse diálogo, ele tem que ser não só entre adultos, ele precisa ser com a criança. Então, a gente começa essa prevenção falando para a criança, desde muito cedo, as partes do corpo, o que ela precisa saber, conhecer o seu próprio corpo e os seus limites. A criança com deficiência, ela possui maior vulnerabilidade para sofrer a violência. Aí a Kimberly destacou ali na questão dos autistas, né? Mas, assim, por que eles são tão vulneráveis? Porque a dificuldade de relatar... Pode trocar. A dificuldade deles relatarem, muitas vezes, a criança não consegue explicar claramente o que aconteceu, seja por dificuldade da fala, ou na comunicação, ou na compreensão dos fatos. Muitas vezes ela está sendo abusada, mas ela nem percebe que está sendo abusada, né? Ela não compreende o que realmente está acontecendo. Ou a dependência dos adultos, né? As crianças que possuem alguma deficiência, muitas vezes elas precisam ser trocadas, e precisam ser cuidadas na parte da higiene, da alimentação, da troca, da locomoção. E esses toques vão acontecendo, e muitas vezes involuntário, e a criança não percebe que está sendo tocada de uma forma inadequada. E a inocência social, que algumas crianças acreditam facilmente no que os adultos dizem, têm dificuldade para perceber intenções perigosas e pode confiar excessivamente em pessoas conhecidas, tornando-se mais vulneráveis à manipulação. E a dificuldade de compreender os limites do corpo. A criança pode não entender quais partes são íntimas, porque não são trabalhadas. Então, eu vou falar um pouquinho desse assunto. Pode tocar. Tá. Quando a gente entra aí
na linguagem simples, né? O que é a linguagem simples? Nós temos ouvido falar muito dessa questão, que é uma linguagem de fácil compreensão, onde não exige que o sujeito ele tenha tanta dificuldade para compreender, assim como nós compreendemos uma placa de trânsito. Nós olhamos para ela e nós sabemos que aquela placa é de pare. E a linguagem simples, ela traz de uma forma, uma técnica de comunicação que coloca o leitor no centro da mensagem, que é uma clareza e uma objetividade. Então, como que a gente usa essa linguagem simples para trabalhar com as crianças? Eu vou apresentar um projeto que provavelmente alguns de vocês já conheçam, que é Eu Me Protejo. Esse projeto ele foi desenvolvido por uma mãe com uma criança síndrome de Down, que ela teve a preocupação com essa criança, que como que ela ia passar informações para a filha, que tinha deficiência, que ela podia sofrer um abuso, ou até mesmo como que ela iria pedir socorro, como que ela ia conhecer o próprio corpo. E a mãe, pensando na linguagem simples de como que ela ia transmitir todo esse conhecimento para a filha, ela foi desenvolvendo algumas imagens. E essas imagens ganharam vida com textos curtos, frases, e junto com outra psicóloga, elas desenvolveram esse projeto. Talvez muitos de vocês conheçam. O Eu Me Protejo ele é um site, ele está sustentado numa plataforma, gratuito. Ele já vem com esse sinal da criança com a mãozinha para frente, que é o sinal de pare. Como eu disse, é uma linguagem simples, né? Para a criança já identificar, para, até aqui não, só até aqui. Né? Você não pode mais que isso. O Eu Me Protejo é uma cartilha, e ela, dentro dessa plataforma, vocês vão encontrar... ele já foi traduzido para várias línguas, né? E vocês vão encontrar ele ali, tanto em Libras, quanto na linguagem alternativa, porque ele quer alcançar todo tipo de público. E ele vem com várias situações, ele começa passo a passo, desde o início, onde a criança precisa conhecer o corpo, até ali nós temos a prancha, como eu falei para vocês, da linguagem da comunicação alternativa. Vocês veem que na nossa prancha, né, do projeto, ele conta com todas as imagens, onde a criança pode denunciar o perigo, conhecer o próprio corpo e, através de trabalhar com a comunicação alternativa, a pessoa que acompanha essa criança consegue identificar sinais de abuso. Aí é uma outra prancha que também está dentro desse mesmo site, dessa plataforma, sustentada dentro desse projeto, que ela é uma prancha mais infantilizada, né, com imagens mais infantis, onde também ela dá para a criança entender desde o início do seu corpo até o que pode e o que não pode, o que não é permitido. Nós temos a versão em Libras, que aí, conforme um audiobook, né, vai se contando a história e vai sendo interpretado, onde a criança que tem uma deficiência auditiva também pode estar acompanhando, né, e aprendendo sobre esse assunto. Então, o gesto de proteção. A cartilha Eu Me Protejo ensina um gesto de pare, como forma da criança demonstrar o desconforto e pedir ajuda. Parece algo, assim, apenas uma cartilha, mas dentro dessa cartilha ela tem a versão tanto para o profissional quanto para trabalhar com as crianças. A cartilha ela tem imagens, ela tem a questão da gente trabalhar bonecos, fotos, enfim, ela é bem diversificada. Eu vou falar um pouquinho sobre o que tem dentro da cartilha, como que ela inicia. A primeira parte da cartilha, ela fala sobre o corpo humano, onde a criança aprende a conhecer o seu corpo e a respeitar o dela e o do amigo. E aí ela vem, eu me protejo porque o meu corpo é só meu. Quantos de nós, na nossa geração, ouvia falar do corpo de uma forma tão clara? Né? Nós não tínhamos essas informações. Até então, a gente só conhece cabeça, joelho, né? Ombro, joelho e pé. Então, a gente tem dificuldade em falar para as crianças das partes íntimas. E como que uma criança que é abusada, ela vai contar onde que tocou, se ela não sabe nem o nome das partes íntimas? Aí, vem uma outra parte, a segunda parte da cartilha, onde trabalha as partes do corpo, onde a criança ela é informada, desde muito pequena, com desenhos, onde é cada parte do seu corpo e o nome que ela pode dar para cada parte. Porque quando a criança ela é abusada, ela vai saber que tocou na mama, que tocou na vagina, que tocou no pênis, e ela vai saber falar exatamente onde que ela foi abusada.
Outra situação que a cartilha aborda, né, após o conhecimento do corpo, são situações e exemplos de abusos que já ocorreram. Que é, por exemplo, um tio que chama para sentar no colo e ali começa o abuso. Quando que a gente consegue falar isso com uma criança? Fica difícil, né, se abordar tantas situações ao mesmo tempo. Por isso que esse material é um material muito rico, onde a gente pode ir contando para a criança e, através de temas assim, às vezes a criança até se abre para falar que essa situação já ocorreu com ela. Situações que a gente desconhecia. Quando o adulto entra ao banheiro, né, situações também que vem na cartilha, situações que já ocorreram, exemplos, né, o adulto convida a criança para ficar sozinha com ele no banheiro. É uma situação de risco. A criança precisa entender que ninguém deve tirar fotos dela sem roupa. Isso aí é algo que a gente precisa evidenciar muito, né? Porque, veja bem, nos dias de hoje, com o uso das plataformas, já foi dito aqui hoje, nessa noite, né, a respeito disso, mas, assim, nós temos jogos em que o pedófilo está por trás e para trocar, às vezes, pela roupinha do personagem, por vida no jogo. Então, ele acaba induzindo a criança a mandar uma foto e começa devagar, tá? Nunca começa muito rápido. Aí manda uma foto nua, né? Ai, mostra para mim a parte de cima do seu corpo, mostra para mim. Aí você pode tirar uma foto só de calcinha. E assim vai, ou só de cueca, e a criança vai se expondo aos poucos. Quando os pais percebem, chegam a perceber, o abuso já aconteceu. Pode trocar. Uma pessoa que dá muito presentes, né? Esse fato foi bem curioso. Eu estava conversando com um aluno meu que é adolescente, e eu mostrei essa imagem, e ele me contou um caso de abuso que ele viveu. Hoje ele está com 17 anos, e ele falou, nossa, porque ele já passou pelo conselho tutelar, já foi toda essa questão, já foi tirado da família, enfim, é uma história muito longa. Mas ele não esqueceu. E aí, quando eu contei essa imagem, pode voltar um pouquinho? Mostrei a imagem, ele relatou, ele falou assim, não, eu sofri isso porque eu gostava de videogame. Na minha casa não tinha videogame, mas o vizinho da frente tinha videogame. Ele é um aluno que tem DI, deficiência intelectual, mas ele lembra dos fatos perfeitamente, e tinha sorvete. Então, ele me levava para jogar videogame, me dava sorvete, e lá aconteciam os abusos. A família veio descobrir depois de um tempo. Então, a gente tem que... Como que a gente vai abordar isso para a criança? Que um estranho não pode dar presente, né? Não receba presente. E a gente fala só do estranho, não. O tio que está em casa, o padrinho, que às vezes fica lá, ai, trouxe uma bonequinha, aí trouxe um carrinho, e vai mimando aquela criança e vai ganhando aquela confiança, e é onde depois virá um abuso. E a cartilha também ensina como a criança se defender. Então, a criança deve o quê? Gritar, né? Grita, pede para o socorro, procura alguém. Então, são situações que a gente vai... Às vezes, a gente até aborda a questão, ó, não fala com fulano. Ó, se alguém mexer aqui, você não fala. Mas a cartilha ela é muito ampla, porque você vai trabalhando com imagens, devagar, e você consegue fazer, por a questão da linguagem simples, fazer com que a criança memorize aquelas imagens, né? E um ato de defesa. Pode trocar. Sair de perto da pessoa imediatamente, né? A criança, fugir daquela situação. Pode trocar. E aí, ela vem na parte que a criança tem que procurar um adulto. Então, ela traz todas as orientações. Então, você deve procurar um adulto de confiança para contar. E aí, ele ainda traz aquela questão, e se o adulto não acreditar? Pode trocar. Aí ele pede novamente, você vai procurar uma outra pessoa que você possa confiar para contar. Entre elas pode ser a professora, a cartilha cita isso, a professora, a tia, um vizinho, mas até que alguém acredite. Porque raramente, quando uma criança denuncia um abuso, aquilo não é verdade. Tá? Raramente, muito difícil. Também fala sobre as questões, né, do agressor, porque ele pode ser alguém de dentro da casa. Então, a criança ela fica oprimida. Porque, ai, ela se sente a culpada? Ai, como que eu vou contar que o meu pai fez isso comigo? Nossa, vai virar uma briga na minha casa, e a criança vai guardando aquilo para aquilo, e os abusos vão continuando. Então, a conversa precisa acontecer, que independente de quem for, que tocar nas suas partes onde não deveria, a criança tem que saber relatar e dizer, né? Isso aí vai trazer uma segurança para a criança, vamos dizer, um empoderamento. A criança não é responsável, né, por esse empoderamento. Nós, adultos, é que fazemos essa gestão. Mas, como eu disse, a gente não está lá todo o tempo. Vai ter momentos que a criança vai ter que tomar uma atitude, nem que for para gritar. Pode trocar. E aí, muitas crianças demonstram sinais de alerta quando algo está acontecendo. Medo excessivo, nós já falamos hoje, choro frequente, irritabilidade, tristeza intensa, isolamento, agressividade, ansiedade, criança triste ou isolada.
Nós temos caso também, no caso das crianças especiais, que muitas vezes eles não sabem como relatar, a dificuldade de relatar, e a gente começa a perceber mudanças que a criança começa a se tocar, a fazer posições sexuais que não condiz com a idade da criança. E isso chama atenção, porque assim, uma criança ela não precisa muito. A gente fala de abuso, não é só o toque, né? Se a criança for exposta a um vídeo pornográfico, ou ela estiver exposta aos pais que estão tendo uma relação sexual dentro do mesmo ambiente, porque isso acontece muito, porque os pais acreditam que a criança que tem a deficiência, ela não está compreendendo aquele ato, né? A Kimberly é testemunha que nós já vivenciamos isso. E a mãe relatar que o pai trabalhava à noite, quando chegava de dia, eles tinham relação e a criança estava lá de manhã e no mesmo quarto e tudo bem. Só que a criança foi para a escola e começou a reproduzir aquelas cenas dentro da sala de aula. E aí onde a gente foi chamar a família, foi buscar as informações e a mãe relatou que achava que a criança não entendia. Por isso que acontecia. Então, isso é um abuso. Você está quebrando a inocência da criança, você está colocando ela numa situação que não condiz. Então, o adulto precisa estar atento às mudanças de comportamento, assim como eu falei na questão da masturbação, né? Acho que eu não nem citei, mas assim, a criança muito pequena que começa a se tocar com atos para tentar se masturbar, gente, nem sempre é a descoberta do corpo, tá? Porque muitas pessoas falam, é a descoberta do corpo, mas nem sempre. Uma criança de 2, 3 anos que ela está nessa fase e ela começa a buscar, muitas vezes ela está reproduzindo aquilo que ela já vivenciou, tá? Que alguém fez com ela. Ou até mesmo num colega, tá? Você tem uma criança em casa que ela começa a chegar próximo do outro, do primo, do irmão, ou do coleguinha, e começa a ter atos que são diferentes de uma criança, você pode desconfiar que ali ou ela viu ou já estão fazendo com ela, né? Então, são situações que a gente tem que levar em consideração. Então, os adultos precisam estar atentos às mudanças dos comportamentos da criança. É fundamental ouvir a criança com atenção. Eu ouvi essa frase hoje aqui, a criança nunca é a culpada, né? Quem é culpada, né? Ela sempre será a vítima. Nunca devemos brigar com a criança quando ela relata uma situação difícil, porque às vezes a criança ela até tenta, ela vem contar, ela procura alguém, ela começa a contar, imagina, ele não fez isso, então diante da situação, primeiro a gente faz a escuta, né? Aquela escuta acolhedora, onde a gente escuta essa criança, vai devagar, não fique fazendo tantas perguntas, aos pouquinhos ela vai contar. Se ela sentir confiança naquele adulto, ela vai contar. Relatos de abuso sexual infantil raramente são mentiras, como eu disse para vocês, as crianças nunca têm culpa, a responsabilidade sempre é do agressor. Então, uma mensagem final aí. Ensinar proteção não tira a inocência da criança. Então, quando a gente fala na necessidade do diálogo, então a gente tem que voltar para aquela questão desde o início. Eu preciso, uma criança de 1 ano, eu preciso trabalhar? Eu preciso. Então, eu vou mostrar de acordo com a idade dela o que pode e o que não pode. E aos pouquinhos nós vamos falando. O tio, ninguém pode tocar aqui, né? Apenas a mãe que está dando banho, o pai que está dando banho. O coleguinha não pode tocar aqui. O seu corpo é seu, esse corpo te pertence. Ninguém pode mexer. A criança ela vai crescer, as próximas fases dela, ela vai passar com essa informação e a gente vai amadurecendo esses conteúdos, onde a gente vai contando a ela o que é permitido e o que não é permitido. Ensinar... Então, ensinar proteção preserva a infância. Então, às vezes a gente tem, porque no nosso pensamento, igual nós estamos compartilhando aqui entre adultos, né, que a proteção vai ser só nossa. Então, ensinar proteção não. Ensinar proteção é se preocupar que a criança precisa saber o que está acontecendo, tá? Que não quebra a inocência, a gente contar para a criança e conversar com ela. Assim como a gente ouvia que tinha o homem do saco lá atrás, o homem que podia passar, que ia pegar as crianças, existe o homem, às vezes, dentro de casa, né? Como já foi dito. Então, a criança precisa entender que aquilo é um risco e que ela precisa também se proteger. Proteger a criança é responsabilidade de todos nós. A proteção começa quando o adulto decide enxergar, né? Então, muitas vezes, até dentro do nosso ambiente escolar, ou na nossa igreja, onde nós estamos, percebemos situações e muitas vezes fazemos, não, mas é normal, não, está só descobrindo o corpo. Não, vamos investigar, vamos olhar, vamos prestar atenção nessas crianças, porque o corpo fala, né? Dá sinais, então a gente precisa ficar atento. E aí, trouxe algumas frases, né? Pode soltar o bicho? Que a criança dá sinais, né? São frases, né?
Não, tinha o vídeo separado. Mas não tem problema, era curtinho. Tá. Esse vídeo ele tem frases, né, de situações de pessoas aí, de crianças que passaram por abuso, onde ela vai falando, né, eu disse que era o tio, eu não queria ir com aquela pessoa. Né? Às vezes a criança chega, a pessoa sempre vai, o tio vem buscar, sempre vai, está super feliz. De repente aquela criança não quer ir mais. Por que será? O tio maltratou? Não, geralmente ela já tem aquilo que o tio já está fazendo alguma coisa. Então, às vezes os pais insistem, não, vai com o tio, e a criança está fazendo uma fuga, ela quer fugir daquela situação. Então, seriam algumas das falas. Então, não gosto de ficar sozinha com aquele meu tio mais velho. Toda vez que ele aparece, eu escondo, não quero ver ele. Isso aconteceu comigo, mas ninguém acreditou. Falou que se eu contasse para minha mãe, eu ia apanhar. No Brasil, 70% dos casos de violência acontece dentro de casa. Então, fique atento. Seria essa, deixo para vocês, quem não conhece, né, visitar esse site do Eu Me Protejo. É um material gratuito que pode ser impresso e ser trabalhado dentro de escola, igreja, família, e vem só para contribuir, para que a gente possa evitar, né? Como eu falei, a gente tem que fazer a prevenção, antes de mais nada. Ok? Obrigada. Obrigado, parabéns. Nesse momento, abrimos espaço para perguntas e manifestações do público presente. Se tiver alguém interessado, a gente leva o microfone até vocês. Não? Valdemar? Vou passar a palavra para o Valdemar. Por favor. Pais. Opa. Isso. Sou pai. Pode contar com a... Aperta o marquinho aqui. Boa noite a todos. Dá para ouvir agora, gente? Quero agradecer ao Carlos Fontes pela oportunidade de estar aqui com vocês, às autoridades. Prazer em conhecer. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Em primeiro lugar, eu sou pai, sou avô. Tenho um cuidado imenso com meu filho, com a minha neta. Meu filho já está com 33 anos, mas até hoje a gente tem um cuidado muito grande quanto a isso. Ouvir, observar, falar, conversar, trazer o filho para perto, ser cristão, ser representante de uma entidade, de uma igreja, de uma associação, tudo isso faz parte dos homens de bem, das pessoas que querem ter uma família, uma vida bem constituída na cidade. Porém, há aqueles que nunca querem participar de nada, e esses são os mais perigosos, porque eles estão de olho realmente em criar situações que vai deixar muitas famílias em necessidade, em apuro, em apertos. As crianças, ultimamente, têm sido objeto de sedução de pessoas, de bandidos, de ladrões. Eu, como durante os últimos 32 anos, eu sou obreiro aqui na Igreja Universal e a gente acompanha muito de perto a situação da população aqui em Santa Bárbara e nas cidades vizinhas. São muitos fatos que acontecem e que papai e mamãe muitas vezes não sabem. E muitas vezes, o doutor está aqui também, o delegado, ele sabe que não chega para a polícia também, às vezes não chega para o conselho tutelar, e muitas pessoas pensam que a vida está indo às mil maravilhas, enquanto tem muitas crianças, muitos adolescentes tendo situações muito difíceis. Eu conheço uma pessoa, só para eu resumir e encerrar, que ela também é vítima de situações psicológicas. Essa pessoa, quando nasceu, ela é vítima do relacionamento, a gravidez antes do casamento. E depois o pai acusava ela de ser a culpada
dele ter casado. Ele não queria casar, mas casou pela culpa da gravidez. Agora, qual é a culpa que a criança tem de o casal ter engravidado fora da época? Então, isso é uma coisa também para a gente pensar para o futuro, a gente começar a organizar esses pensamentos. Obrigado a todos pela atenção. Carlos, muito obrigado mais uma vez. Marquinho, muito obrigado. Um abraço a todos, que Deus abençoe. Uma ótima noite. Convido agora Elani Maia, do MOA, representante das Mães Atípicas. Boa noite a todos. Parabenizar, né, a todos aqui presentes, né? Cada um trouxe um assunto em defesa, né, aí desse assunto que realmente é uma palavra até chata de falar, né? Dói muito. Principalmente quem vivenciou isso, como eu vivi isso, não comigo, mas sim com o meu filho, que está me acompanhando hoje, tem 40 anos, que a Kimberly já conhece, né, a Ana, parabenizar você, a Ana também, agradecer ao Carlos Fontes por essa oportunidade, estava sentadinha ali, se me chamou, acho que é para mim poder falar um pouco, né. Então, eu falo assim que hoje o abuso não é só com as crianças. Eu estou no grupo MOA, de mães atípicas, e isso acontece também com as mulheres, que muitas vezes a proteção do filho é tão grande e ela mesma é abusada dentro de sua própria casa. Então, ela se cala muitas vezes por não poder dar continuidade à sua vida com seu filho sozinho. Eu falo que eu vivi uma experiência, foi muito difícil para mim, e resolvi decidir entre a dor e o amor, viver o amor, que é cuidar do meu filho. E meu filho passou uma vez por uma internação, eu não estou aqui para colocar o nome da clínica ou como foi, mas no dia da visita, que eu tive que internar meu filho, numa situação muito difícil, que ele tem um autismo severo, e no dia da visita eu cheguei e encontrei meu filho todo machucado. E uma pessoa presente, em um internato lá, falou, tire seu filho daqui, porque estão judiando do teu filho. E eu não podia perguntar para o meu filho, porque ele não soube dizer, ele não sabe. Então, eu cuido do meu filho com todo o amor, com todo o carinho, busco o melhor possível para ele hoje. E diante dessas mães atípicas, que eu acho que a Kimberly conhece bastante, que muitas passam por isso, né, Ana? E não tem coragem de falar, porque não tem onde pedir socorro. E nós precisamos de mais socorro, de mais olhar para nós, não só para os nossos filhos, não, para nós também. Porque a maioria das mães hoje estão adoecendo, estão se cometendo suicídio, estão com o emocional mexido, por trazer algo de trás no qual ela não pôde se defender. E hoje elas estão sozinhas com seus filhos. Então, vamos olhar mais para isso e é isso que eu tenho para dizer. Convido agora o assessor parlamentar Marcos Fontes. Boa noite a todos. Saudar aqui o Carlos Fontes, a tua pessoa, cumprimentar aqui todos os presentes, lideranças importantes. É tão especial poder ouvir e, infelizmente, tocar num tema tão pesado, né, Zeca? Tão difícil de falar, que é a pedofilia. Em 2009, há 17 anos atrás, a ideia era que essa semana conseguisse frear, talvez, o crescimento disso no nosso município. E, infelizmente, a gente vê se repetindo, Cid, todos os dias, não só aqui no nosso país, de modo geral. Eu fiz uma busca aqui, são centenas de leis que ainda estão tramitando no Congresso Nacional, João, para que a gente possa
cada vez mais fechar essa porta que infelizmente existe. É inacreditável pensar que o ser humano, Rodrigo, possa praticar tanta insanidade, tanta aberração que são atreladas, infelizmente, na grande maioria das vezes, a crianças, Irani, indefesas, crianças que não sabem se manifestar, Kimberly, que não conseguem expressar toda essa dor. E fica aqui o pensamento, há poucas horas atrás, todos nós estávamos acompanhando aí, e talvez a nação, numa empolgação, no envolvimento, Vieira, para que a gente soubesse quem seriam os convocados aí para a Copa do Mundo. É uma coisa que envolve tanto a nação, em especial todos os brasileiros, que a gente tivesse esse mesmo envolvimento para que a gente pudesse acampar uma luta contra esse tema, né? Que a gente tivesse esse mesmo movimento, doutor, para que a gente conseguisse realmente frear, estancar e fechar todas as portas que existem da pedofilia, que são centenas. Foi passado aqui vídeos, né? E também tão bem explanado por vocês, parabenizar vocês por acampar essa luta conosco. E fica a dica aqui para a Câmara Municipal, para que a gente pudesse ter esse encontro, talvez aí com mais frequência, porque é um tema relevante, eu acho que precisa ser discutido aí, de repente com mais intensidade. Parabéns a todos que aqui permaneceram até esse horário, né? São quase aí 10 horas da noite, então eu acho que isso retrata muito a importância do tema. Que Deus abençoe a todos e no próximo encontro estarei aqui e vou fazer um esforço para trazer mais pessoas. Deus abençoe. Obrigado, Carlos. Convido agora o Cid Santos, da Nova Alternativa. Boa noite a todos, boa noite, Carlos Fontes, pelo convite, estar aqui presente hoje, autoridades presentes, ao presidente da Câmara, Kifu, e a todos presentes aí também assistindo a gente aí. Olha, é um tema bastante delicado esse, todos contra a pedofilia. Eu quero parabenizar este evento aqui na Câmara Municipal, e que venham outros temas como Marquinhos disse, trazer mais pessoas e fazer com que as pessoas que nos ouvem possam ter um olhar mais importante para as nossas crianças, que ali fala todos contra, é nossa responsabilidade, a responsabilidade de todos. Eu sou pai, eu sou avô também, sou tio, e quem tem família sabe que a importância que a família, essas crianças que estão aí a cada dia crescendo esses números, o Marquinhos disse uma coisa importante, desde 2009 era importante que nós tivéssemos combatendo com mais eficácia isso. Tem aí autoridades presentes aqui que estão todos os dias lutando, tentando combater esse crime, digamos assim. Tem as psicólogas que estão no dia a dia aí, trabalhando, buscando entender, conversar com os pais, que é muito difícil. O conselho tutelar que está no dia a dia ali, frente a frente, com a família, e até mesmo vendo situações que às vezes eu não teria coragem. Como o policial militar ele disse, ele chegou a ver e tem momento que não dá para ver até o final, não é isso? Não consegue ver aquela situação. E eu também não me vejo uma criança, eu já fui repórter de rádio, outras emissoras, acompanhei vários tipos de crimes, de ocorrências, mas de criança nunca vi e pretendo nunca ver. Sabe por quê? Porque a dor deve ser muito horrível para uma família que tenha a criança abusada. Então nós juntos, com força e mais, Carlos Fontes, mais eventos como esse na Câmara Municipal e também sacudir um pouco que o Senado possa trazer essas leis que sejam mais rígidas para o abusador. E que todos nós vamos lutar contra isto e combater todos contra a pedofilia. Que Deus abençoe a todos aqui presentes e muito obrigado. Passo a palavra agora ao vereador Fontes para as considerações finais. Boa noite a todos, a todas. Em nome
do Marcos Fontes, quero cumprimentar todos nossos amigos que estão aqui, autoridades, em nome da minha esposa Ivone Fontes, cumprimentar todas as mulheres que estão aqui também. Fiquei muito contente, muito feliz desta noite de receber cada um de vocês. E eu quero aqui enaltecer esta excelente equipe, porque se não fosse essa equipe aqui da Câmara Municipal, né, e a presença de vocês, nada disso aconteceria. Mas eu quero aqui enaltecer a Inajá, a Valdete, a Val, o Ricardo, o Fernando, nosso fotógrafo, o Henrique, aqui com a gente, a Cíntia, toda a equipe de som aqui com a gente, também a minha assessora Helena Sanches, todas que fazem parte da nossa equipe aqui da Câmara Municipal, que Deus continue abençoando vocês grandemente. São pessoas abalizadas, pessoas experimentadas, pessoas que dão conta do recado, né? E eu fico muito contente com isso. Aqui recebemos várias pessoas, como aqui o promotor de infância e da juventude, doutor Fernando Garcia, o vice-prefeito Felipe Sanches, presidente da Câmara Uquifu, aqui o nosso grande amigo da Guarda Municipal, o Vieira, também recebemos aqui o Zeca Gonçalves, a Kimberly Sakamoto, a palestrante nossa, Ana Cláudia Conrado também é palestrante, aqui o pessoal do Conselho Tutelar, a Rafaela Dantas, também aqui o João Pereira, conhecido como João do Ouro, né, aqui da nossa cidade, a Naê Cavellani, é isso? Conselheira tutelar também com a gente, a Maria Piso, representante da Casa de Maria com a gente aqui, fico feliz, levo o nosso abraço também ao Padre Aguinaldo, o Flávio Parada, representando também aqui o Padre Aguinaldo, nosso grande amigo, representando o Copasmo, o pastor Nelson Queiroz, meu grande amigo, companheiro já de longas datas, também a Nayara Sanches, representando a Casa de Maria, doutor Braga, né? Confesso, doutor Braga, fiquei assustado aquele dia, doutor Braga quase caiu da cadeira, lá na nossa sapatada, lá na Rádio na Alternativa, né? A pessoa que tem um carinho muito grande e um respeito, nosso delegado aqui de Santa Bárbara do Oeste, da Polícia Civil, o nosso conselheiro Rodrigo Brito, o sargento da Polícia Militar, sargento Sérgio Arruda, também a nossa grande amiga, né, essa batalhadora Irani Maia, representando aqui o Mundo Olhos Autistas, que é o MOA, que faz um grande trabalho aqui em favor dos autistas aqui na nossa cidade. Todos vocês presentes, a família Gonçalves, né, também aqui com a gente o Jair Guerino, Deus abençoe, sua esposa, todas as pessoas acompanhando aqui, vocês que não chegaram o nome para mim, que Deus que abençoe vocês poderosamente. Bom, a semana, né, se comemora a Semana de Combate à Pedofilia, mas a pedofilia tem que ser combatida todos os dias. É como eu falo que Dia das Mães é todos os dias. Nós temos um dia especial, Dia das Mães, um dia especial, Dia dos Pais, mas todos os dias temos que honrar o pai e mãe. E também a questão da pedofilia, todos os dias nós temos que lutar contra a pedofilia, incentivar as denúncias. E, infelizmente, é triste a gente ter esses dados, né, que cerca de 70% da pedofilia acontece dentro da família. Isso é muito triste, isso é muito doloroso, isso é muito revoltante, né? E a gente tem que realmente combater isso. E muitas pessoas, como já foi dito aqui, pessoas que passaram aqui hoje nesta audiência contra a pedofilia, né, muitos se calam, não vem a público fazer a denúncia, não procura a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, não liga para o Disque 100, né, porque tem medo da denúncia, né, pessoas que às vezes dependem daquele agressor financeiramente, e por aí vai, né, e o medo do escândalo, aquela coisa toda. Mas nós estamos fazendo aqui o nosso papel. E desde 2009, quando a gente criou a lei 3080/2009, a gente vem batalhando, né, graças a Deus, muitas situações já aconteceram na cidade, muitas denúncias já chegaram também até aqui as autoridades da nossa cidade, do nosso município, então a gente vê o fruto disso, a gente não pode parar jamais, né? Espero que o ano que vem, primeiro seja da vontade de Deus, porque sem ele a gente não consegue fazer nada, e ter vida até lá, né? Para que nós possamos estar aqui e vir como um resultado importante de
dizer, olha, a partir daquela conscientização, muitas denúncias chegaram, né? Muitos pedófilos foram para a cadeia, porque é um crime nojento, hediondo, um crime terrível que acontece aqui no nosso Brasil e também em todo o planeta, que tem que ser combatido diariamente. Então, que Deus abençoe todos vocês, meu forte abraço a todos, e nós ficamos sempre aí na dispensação de Deus, que Deus abençoe todas as autoridades, né, da nossa cidade. Eu sempre falo aqui que a polícia militar, que a guarda municipal, que a polícia civil enfrenta uma violência todos os dias, né, sai de casa, não sabe se chega vivo, né, defendendo a população, defendendo o nosso povo. Que Deus abençoe, que Jesus Cristo guarde vocês, que é muito importante, né, a bênção de Deus na vida das autoridades, que tem um confronto direto com a bandidagem, com o crime, né, e que Deus possa abençoar vocês. E que ano que vem nós tenhamos aí, após esta audiência pública, né, uns números, Marcos, que muitos pedófilos, né, aqui de Santa Bárbara do Oeste, que foram parar na cadeia. Deus abençoe. E primeiro eu quero chamar a equipe, se for possível a equipe vir aqui, para receber o aplauso de todo o pessoal aqui, que se puder vir aqui na frente. A Inajar, se está por aí, a Inajar, a Val, o Ricardo, o Fernando, o Henrique, a Cíntia, né? Também a Eliana Sanches. Vir aqui também, o pessoal conhecer vocês, é importante disso, né? É importante que ninguém faz nada sozinho, né? Então, são pessoas importantes aqui da Câmara Municipal, que tem que ser valorizado, que sem eles, isso aqui jamais iria acontecer, né? Sem a mão dessas pessoas, que são pessoas abençoadas por Deus, jamais ia acontecer. Vamos aqui, também está chegando aqui a Eliana, a nossa assessora, e eu gostaria, vem cá do meu lado aqui vocês, cadê o nosso, da equipe de imagem, vem aqui também, rapidão. É o Guilherme, quem? Quem mais está lá? E o Cabela, cadê o Cabela? Vem para cá também, Cabela. O pessoal tem que conhecer vocês. Vocês ficam nos bastidores atrás das cortinas aí, pastor Queiroz. Não é isso? Vamos aplaudir essa equipe aqui, gente. Que Deus abençoe todos vocês. Agora esse aplauso aqui é para vocês. Muito obrigado. Está encerrado a reunião de hoje de combate à pedofilia. Pessoal, tirar uma foto oficial aqui. Todo mundo aqui na frente, por gentileza. Plateia também, por favor.